Oi, pessoal, bem-vindos. E vamos dar continuidade então à série de primeiros passos, primeiros contatos com R. E hoje a gente vai criar variáveis com outros tipos de dado que são os dados do tipo texto, né? Então, esse aqui é uma continuação das aulas anteriores, que eu estava ensinando a base de criação de variáveis, as regras para se criar e tudo mais. E hoje, finalmente, a gente vai começar a criar outras coisas, a não ser aquela variável simples, que é a de número e tudo mais. O R, ele aceita variáveis do tipo texto. Em R, a gente usa um outro termo, a gente usa caractere para falar que é variável do tipo texto. Em Python, que é uma outra linguagem de programação, a gente fala string. Como a gente está falando em português, vamos tratar essa variável aqui do tipo como variável do tipo texto, tá? É porque fica mais genérico e tal. Então são diferençazinhas de nomenclaturas entre linguagens, mas como a gente está começando agora, não fica muito se apegado a isso não. Então eu vou colocar aqui, sei lá, uma variável que vai chamar texto, vou declarar ela aqui. E agora aqui vai mudar uma coisa em relação às variáveis que a gente criou nas aulas anteriores. Nós precisamos colocar aspas duplas ou simples para escrever a string, ok? Porque é o seguinte, se eu colocar assim, abacate, vai dar um erro aqui. Olha lá, objeto abacate não encontrado. Ok? O R, ele entende que abacate, sem as aspas, é um objeto. Ou seja, é como se fosse uma outra variável. Então, é até interessante aparecer isso aqui, que eu vou mostrar para vocês um truquezinho aqui para vocês ficarem atentos a esse tipo de erro. Então, vou colocar aqui texto. Então, eu vou colocar aqui agora, entre aspas, duplas, vou colocar abacate. Okay? Vou dar Enter aqui, armazenou. Então, se eu pedir aqui, por exemplo, print texto, coloca abacate. Agora, reparem uma coisa. Eu vou fazer o que eu acabei de fazer aqui. Eu vou declarar uma variável dentro de uma outra variável, usando uma outra variável. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, fruta. Só que eu vou escrever aqui agora abacate, texto aqui dentro, só que sem as aspas. Olha o que o R vai fazer. Ele pegou, agora, eu criei uma outra variável que é igual à variável texto. Olhem o quão que é importante esses detalhes na programação. Se eu tivesse escrito fruta e texto entre aspas, ele ia armazenar, olha, então a variável fruta é texto. Como eu não coloquei as aspas, o R entendeu o seguinte, falou, fruta é igual a texto, porque esse símbolozinho aqui, entenda-se o seguinte, olha, é como se fosse um igual, tá? Vamos simplificar aqui no início, vamos tratar dessa forma. Então, olha lá, eu tenho duas variáveis com nome diferente, mas com a mesma informação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui fruta, e apertar Enter, ele volta lá, abacate, ok? Outra coisa também que a gente pode fazer é, sei lá, colocar aqui fruta 2. Eu vou colocar agora com aspas simples. Sei lá, mamão. Pronto, armazenou lá, ok? E agora repare o seguinte. Entre aspas, nós somos livres e aqui, entre aspas, nós devemos escrever da forma correta. E nós somos livres para colocar acento e, inclusive, sei lá, espaços, ou então outros símbolos, outras coisas assim, ok? Não tem, entre as aspas aqui, não tem problema nenhum, não. Então, sei lá, deixa eu colocar aqui uma outra string, uma cidade, então vamos colocar lá, cidade, ok, vou colocar aqui São Paulo, vou colocar entre aspas, São
Paulo. Reparem aqui que eu coloquei acento e tem espaço, ok? E vou dar Enter. Beleza? Qual que é a forma que eu devo usar? Eu devo colocar aspas duplas ou simples? É o seguinte, tanto faz, mas eu vou dar uma dica. Usa aspas duplas, porque tem algumas palavras do português e de outras línguas, outros idiomas, que usa essa aspa aqui na linguagem. Então, caso a pessoa coloque uma string, caso você lide com uma string que tenha essa aspa aqui, você vai quebrar a sua variável. Eu vou dar um exemplo aqui que é clássico, que é um município do Brasil que chama Machadinho do Oeste. E aí, então vou colocar aqui, ó, cidade 2. Se eu usar as aspas simples, ele vai cortar. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o problema disso. Então tem lá Machadinho. E como é que escreve do Oeste? A grafia muitas das vezes vem assim, ó, Oeste. Reparem o problema que eu acabei de criar aqui, ó. Tem essas aspas aqui, ela tá fechando aqui. O Oeste tá entre aspas assim no sentido de falar, né? Tá sobrando. Então eu vou dar Enter aqui, deu erro. Agora, imagine que você está importando um banco que tem uma variável que tem os municípios e vê um município como esse aqui. Então, nesse caso, eu aconselho, por experiência própria, eu aconselho sempre usar as aspas duplas. Durante muito tempo, aqui eu até abro um parênteses aqui para contar da minha experiência pessoal. Durante muito tempo eu gostava das aspas simples. Por quê? Porque quando você vai escrever um código muito grande, eu achava que ficava mais limpo e ficava mais bonito. Era uma escolha pessoal. Mas é isso que me dava muita dor de cabeça quando eu pegava uma variável do tipo nome de cidade que vinha com essa aspa simples aqui. Aí eu comecei a utilizar as aspas duplas. Então vamos lá, cidade 2. E agora eu vou colocar aqui as aspas duplas e aí não tem problema eu colocar essa aqui não. Ok? Machadinho do Oeste. E aí pronto. Agora aqui, esse símbolo aqui, ele não vai entrar em conflito com esse aqui. Da mesma forma também, eu poderia fazer isso aqui. Eu poderia colocar aqui uma aspa dupla aqui e fazer isso aqui. O R entende perfeito. Só que aqui eu estou errando a grafia, certo? Eu estou errando a grafia. Então, aqui, qual que é a melhor forma de fazer? É colocar as aspas duplas e fazer dessa forma aqui, que pronto. Ele leu lá. Então, vou colocar aqui cidade 2 e pronto. Leu aqui, ó, Machadinho do Oeste. Ok? Então, essa aqui é um truque, assim, que eu, depois de muito tempo pelejando, tentando arrumar isso aqui, eu falei, deixa eu colocar tudo aspas duplas mesmo, que fica mais fácil. E eu já estou dando aqui essa dica já desde o início. Quando for trabalhar com dado do tipo texto, privilegie aqui o uso das aspas duplas, ok? Bom, em relação a texto é isso. Então, você coloca o nome da variável e, entre aspas, você coloca o que você bem entender, ok? Coloca a informação que você precisa. Então, sei lá, nome de pessoas, nome de cidade, comentários e por aí vai, ok? Bom, eu vou aproveitar aqui, vou dar outras dicas, ainda nesse arcabouço de criação de variáveis, que é o seguinte. Dentro de uma variável, você pode colocar informações do tipo, por exemplo, uma soma. Então, vou criar aqui uma variável que vai chamar soma, e aqui eu vou colocar aqui, ó, 10 mais 10. E eu vou apertar Enter aqui, o R armazenou lá, soma, e aqui ele já voltou o valor. Então, toda vez agora que eu digitar a soma, ele vai voltar a 20. Eu poderia aqui fazer outra operação matemática, por exemplo, subtração, multiplicação, e por aí vai. Lembrando que em programação, o símbolo de multiplicação, eu não sei, às vezes a pessoa não conhece, é sempre esse asterisco aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 10 vezes 2 e vou apertar Enter, ele me volta o valor aqui de 20. Porque no início a gente tende a achar que multiplicação é dessa forma aqui, ok? Mas não, em linguagem de programação
é assim, da mesma forma que divisão é essa barra aqui. Então, vou colocar lá 10 dividido por 2 e volta 5. Outra coisa também que vocês devem ter reparado que eu estou fazendo muito é colocar esses espaços aqui. Isso aqui não é obrigatório não, tá? Eu gosto de colocar isso aqui para ficar mais legível para vocês, tá? Então, caso vocês prefiram, achem que está ficando muito espaçoso e tal, vocês podem tirar esse espaço aqui que não tem problema não, ok? E por fim, deixa eu limpar isso aqui. Uma dica assim, fundamental nesse primeiro passo que eu acho que é muito útil para vocês é colocar essa cerquilha aqui para fazer comentários. Então, é o seguinte, quando você está começando a programar, eu acho muito interessante você utilizar esse recurso aqui de comentário. Então, por exemplo, você está lá assistindo minha aula e tudo mais, e você faz um comentário do tipo assim, ó, criando variável. Tudo que você digitar na frente dessa cerquilha aqui, ou jogo da velha, ou hashtag, você usa o nome que você quiser, não vai ser executado. Reparem, eu dei um Enter aqui, veio para a setinha, para a linha de baixo, só que não executou nada. Então, por exemplo, aqui aí eu posso vir aqui criando variável, eu coloco aqui 10, pronto. Agora, eu posso colocar aqui uma outra cerquilha e colocar aqui, ó, criando variável do tipo texto. E aqui, gente, aqui vocês são livres. Aqui vocês podem colocar espaço, pode colocar acento, pode colocar o que quiser. Isso aqui que a gente está fazendo aqui chama comentário. E o próprio nome acho que já é intuitivo, né? Já é para criar um comentário em cima do nosso código. Isso aqui eu acho que é muito útil para vocês que estão aprendendo, porque vai ajudar vocês a entenderem o que está sendo feito aqui. Então, por exemplo, ó, criando variável do tipo texto, olá, pessoal, e pronto. E dá Enter aqui. Outra coisa também que vocês podem fazer é colocar um comentário na frente da variável, caso vocês prefiram. Então, sei lá, eu vou colocar aqui somando, o nome da variável, 10 mais 20, e aí eu vou colocar o comentário aqui na frente. Variável de soma, ok? Não precisa dar esse espaço aqui não, eu gosto de colocar para ficar bem legível para vocês. Então, eu vou executar aqui e pronto. Então, aqui eu acho que vocês já mataram a charada, né? Tudo que tiver depois desse jogo da velha, dessa cerquilha aqui, não vai ser executado. Isso aqui é um comentário. E nem vai ser armazenado também não. Isso aqui é muito bom para quando... inclusive, isso aqui faz parte das boas práticas de programação, que é comentar seu código. Porque é uma coisa muito ruim, a pessoa cria lá todo um código e não comenta, e eu fico sem saber o que essa pessoa quis fazer, sabe? Então, é fundamental que vocês criem esses hábitos desde o início, ok? E bom, por hoje é só, pessoal. Acho que desses primeiros passos, assim, eu já dei dicas valiosas para vocês. Espero que vocês absorvam isso tudo, façam os comentários e comecem desde o início utilizando essas dicas que eu dei aqui, que com certeza vocês vão ter muito sucesso e vai facilitar muito a vida de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.